Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Podbuzo e a gente está aqui nessa nova fase recebendo vocês na nossa sala, mas também sendo recebido na casa de vocês, com a família, com os amigos, conhecendo histórias que conectam o nosso Podbuzo. E a gente está aqui na Cavacini Móveis e Eletro, que gentilmente preparou esse espaço para que a gente pudesse ter esse conforto de receber a todos nessa sala linda. E se você precisa de móveis e eletro para sua casa, é só chegar aqui. Toda a equipe da Cavacini Móveis e Eletro está pronta para te atender, não tenho dúvida disso. E hoje, no nosso podcast, nós estamos recebendo, como eu disse na semana passada, né? Ela que é responsável por costurar sonhos. E eu posso falar disso porque em casa ela já costurou alguns sonhos com a minha família, viu? Renata, um prazer imenso te receber. Renata Lima, que é costureira de alta costura, é assim que fala? Isso. E vai contar um pouquinho da história, da trajetória dela para a gente. E vamos esclarecer muita coisa, tenho certeza que vai ser uma conversa de muita inspiração. Seja muito bem-vinda, obrigado pelo convite. Sinta-se em casa, sinta-se à vontade para a gente conversar. Obrigada. Eu quero, antes de tudo, como todo mundo que vem aqui, conhecer um pouco mais da essência da Renata. Como foi a infância sua? A minha infância ela foi muito tranquila. Eu tive assim uma infância muito feliz, né? Eu convivi numa família muito amorosa. Eu fui criada pelos meus pais, né? Juntos dos meus avós, onde a minha avó era costureira. Então, onde veio esse amor pela costura, né? Muito novinha, eu nem lembro quantos anos eu tinha. Eu já me pegava nas máquinas dela. Eu não lembro dela trabalhando com isso, mas eu sei que ela foi uma costureira muito boa. E quando eu era pequena, eu convivia, né, no meio lá, convivia com ela me criou. Então eu peguei muito amor, né, por tudo aquilo. E eu era muito teimosa, porque ela não deixava eu mexer, eu costurar, ela tinha muito medo de eu quebrar. Eu esperava ela dar uma distraída, ia lá e mexia. Então foi ali que eu criei o amor pela costura. Como eu disse, eu sempre fui muito amada por eles, muito cuidada, né? E eu tive uma infância muito feliz, assim. Eu não tenho uma recordação ruim da minha infância. Foi tudo muito, muito bom pra mim. Você nasceu em Cândido Mota? Nasci em Cândido Mota. E depois dessa infância, você, né, gostava da costura por conta da sua avó, mas na adolescência você ainda continuou querendo seguir isso ou teve algumas outras coisas que você pensou? Não, sempre gostei. Sempre eu fazia minhas roupas, eu estragava muito as minhas roupas porque meus pais, né, minha avó comprava as roupas pra mim e eu queria mudar, queria modificar. Então eu sempre estragava muito tecido e sempre assim, sempre mexendo com isso, né? Eu estudei, não quis, quando eu terminei o colégio eu não sabia de fato o que eu queria fazer. Eu trabalhava na época em farmácia, mas eu não queria fazer farmácia. E eu fiquei muito assim, aquela fase difícil, sabe? Que todo adolescente passa, não sei o que eu quero, não sei o que eu quero. Só que na minha cabeça a costureira não tinha valor. Então eu não queria ser costureira, eu sempre sonhava em um dia, né, que nem ter a minha marca, Renata Roncone, na época, meu sobrenome é Roncone, né, na época Renata Roncone, eu sempre sonhava com isso, mas não quis cursar a moda, né, porque eu achava que aqui em Cândido Mota era impossível eu ter uma estabilidade com a moda. E continuei trabalhando na farmácia, fiz um curso técnico, mas também não era minha paixão. Namorei muitos anos, daí eu tive que... o meu marido, né, foi para São Paulo e eu tive que ir para São Paulo também, porque chegou a hora de ir. Com 23 anos eu fui para lá. E trabalhei alguns anos com ele, só que daí eu fiquei
devido a antes de eu casar, eu perdi minha avó, então envolveu muitas coisas, né? E com tudo isso, a mudança de cidade era uma coisa que eu não queria fazer, eu só fiz para estar com ele. Eu não queria sair daqui, mas eu fui. Devido a tudo isso, a trabalhar com ele, a estar só com ele, a tirar a liberdade que eu tinha aqui, eu tive um distúrbio assim de ansiedade generalizada e síndrome do pânico. Devido a isso, eu saí do serviço. Eu tinha começado a cursar arquitetura lá. Não tinha a ver com moda, mas era algo que era próximo, né? Então eu pensei, talvez dê certo. Mas também não era o que eu queria, eu não sabia, eu chegava na faculdade, eu não sabia o que eu estava fazendo lá, eu pensava, o que eu estou fazendo aqui, não tem nada a ver comigo. E tudo isso foi desenvolvendo cada vez mais o pânico, e a minha sorte foi que meus pais, assim, e o meu marido descobriu muito rápido, perceberam muito rápido. Sim. Então já me diagnosticaram, né, muito rápido, então a gente conseguiu lidar com isso muito bem. Só que eu precisei sair da faculdade do serviço, então eu me vi em casa. Com tudo isso, com um mês mais ou menos ficando em casa, eu já estava desesperada para trabalhar. Só que como que eu ia trabalhar fora se eu estava fazendo um tratamento, né? Aí eu tinha uma máquina de costura e um sonho de ser estilista. E eu tinha na época o Facebook, eu montei um grupo no Facebook com todas as mulheres que eu tinha no Facebook. Tinha poucas pessoas de São Paulo, a maioria era de Cândido Mota. E coloquei que eu fazia saias. Assim, foi um estouro, porque em 2 dias eu já tinha assim umas 50 encomendas. E eu falei, e agora, né? Eu faço saias, mas eu não sei fazer sob medida, né? Eu sei fazer pra mim. Eu não imaginava que ia dar certo, que ia dar tão certo. E aí eu fui aprendendo, aí vinha pessoas encomendando camisa, você faz camisa? Eu falava, faço. Eu não sabia como que eu ia fazer, mas eu falava que fazia. E assim eu fui estudando. Eu errei muito, aprendi muito, eu aprendia com os meus erros. Na época eu não tinha a possibilidade de estar fazendo o curso, porque eu estava desempregada, né? E então eu fui assim, aprendendo e dava certo, porque as clientes que fizeram comigo as primeiras sempre voltavam. Então, sinal de que estava dando certo. Sim. Só que eu fui muito rápida em entender que eu gostava de fazer vestidos. Eu queria ir para o ramo de festa. Então foi tudo muito rápido. Quando eu vi, eu já estava fazendo vestidos de festa. Eu já estava me especializando, né, sozinha, aprendendo e errando sozinha. E criei minha clientela lá em São Paulo. Fui divulgando nos grupos de lá, e quando eu vi, eu já tinha assim a minha agenda fechada para o ano inteiro. E quando eu comecei a ganhar de fato dinheiro com a costura, aí eu fui atrás de cursos para me especializar. Eu encontrei uma professora que ela se formou na Europa, ela dá aula em faculdade de moda, muito boa, e ela dava curso, um dia de curso, mas era muito caro, tipo, eu tinha que, assim, ir aos poucos fazendo. Só que eu consegui fazer 3 dias. Então, eu consegui fazer esses 3 dias de curso, e foi o que me especializou, porque era curso de corset, era curso de saias de vestido de noiva e curso de modelagem de alta costura. E só que ela gostou tanto de mim, porque tudo que
ela ia me ensinando, eu falava, eu faço isso. Ela falou, mas como você aprendeu? Aí eu, na prática ali, a hora que eu via que aqueles ajustes eram necessários, eu passava pro molde. Então ela ficou muito impressionada e ela queria muito me ajudar. Ela me colocou em vários grupos, assim, de estilistas muito famosos lá em São Paulo. Ela me convidou para ser jurada do TCC, dos alunos dela. Enfim, eu tive várias oportunidades. Só que nessa época, quando eu estava estudando muito, eu estava fazendo cursos para empreendedorismo, para desenho, modelagem, eu estava, né, cada vez mais clientes surgindo. Eu resolvi abrir o meu espaço, porque até então eu trabalhava na minha casa. Resolvi abrir meu espaço. Fui atrás de um lugar, a gente reformou esse lugar. E o dia que eu peguei a chave, eu perdi uma pessoa muito importante para mim, de acidente. E para mim foi muito difícil, porque ela era uma das pessoas que mais me apoiava, né, na costura. E depois de 15 dias, eu descobri que eu estava grávida e não estava planejando isso, porque eu queria investir na minha carreira, né? Não estava planejando isso. E depois de 15 dias, eu descobri que estava grávida. E quando eu estava mais ou menos há um mês nesse espaço, deu aquela chuva super forte de São Paulo. E eu não sabia que o lugar que eu estava, ele tinha problemas, assim, no telhado, né? E Sim. chovia muito dentro. Estragou todos os móveis que eu tinha comprado. Eu tinha, assim, feito tudo do jeito que eu sonhava. Tinha feito o espaço do jeito que eu sonhava. Então, estragou tudo. Eu fiquei, assim, num prejuízo muito grande. Logo em seguida, quando eu estava me estabilizando, veio a pandemia. Isso daí foi coisa de 5 meses, 6 meses depois. E aí eu fiquei parada, né? 1 ano mais ou menos parada. E foi quando eu resolvi vir embora, porque já não tinha mais o que eu fazer lá, porque eu não sabia se ia voltar, né? Sim. Se o comércio ia voltar, se não ia. Aí eu tinha minhas funcionárias lá, fiz acordo com elas, né? E voltei pra cá. Foi onde eu tomei a decisão de voltar. Quer dizer, é um início que começa conturbado. Sim. Né? Você tem uma perda de alguém especial, e é claro que aí, quando descobre a gravidez, uma criança sempre é uma benção. Sim. Né? Mas ela requer uma dedicação que você talvez não tivesse pronta para ter. Sim. Né? E ainda depois disso, ainda tem o seu espaço prejudicado pela enchente, pela chuva. Sim. Você não pensou em desistir quando tudo isso aconteceu? Sempre. Em todas as vezes. Só que, assim, eu sou muito determinada, eu acho, sabe? Porque apesar, assim, eu sou teimosa. Eu acho que é um defeito, né? Eu sou muito teimosa. Eu tive todas assim, muitas coisas aconteceram para eu desistir, mas eu chorava, no outro dia eu acordava mais forte. Falava, eu vou continuar, eu vou lutar, e eu vou conseguir. E assim foram todas as vezes, todas as etapas difíceis que aconteceram. Sempre eu chorei muito, porque eu sou muito chorona. Só que no outro dia eu acordo mais forte. E assim até hoje. Assim já faz 9 anos que eu tô na luta. Como que foi essa chegada de volta em Cândido Mota? Lá em São Paulo você já tinha suas clientes, já estava com o seu nome sendo construído. Sim. De repente você volta para a sua cidade natal e com uma demanda em tese menor. Sim. Né? Uma cidade pequena, onde não se tem tanta festa como em São Paulo. Sim. E você é especialista no ramo de festa, de alta costura para eventos.
Como que foi esse desafio de chegar aqui e recomeçar do zero com uma criança pequena, um espaço todo prejudicado com a chuva, praticamente do zero, tudo de novo, né? Do zero. Como que foi isso? Quando eu resolvi voltar para cá, eu entrei em contato porque eu tinha contratos fechados lá, né? E por mais que pausou, por mais que parou, eu tinha que entregar esses contratos. Eu já tinha materiais comprados. Eu entrei em contato com todas as clientes que eu tinha contrato. Se eu não me engano, era 40 clientes. Eu entrei em contato com todas, expliquei toda a situação e elas entenderam. Apesar de ser São Paulo e de sim as pessoas não conhecer, né, umas às outras como é aqui, lá elas tinham muita confiança em mim. Sim. Então elas aceitaram, todas foram muito compreensivas e eu dei assim, eu passei para elas que quando voltassem os eventos, a cada 15 dias eu estaria em São Paulo. Né? Cada 15 dias eu iria, cada 15 dias ou um mês, né? Eu iria para São Paulo. E assim eu fiz. Eu voltei para Cândido Mota com muito medo. Eu queria voltar. Eu queria muito voltar para Cândido Mota sempre, mas eu tinha medo de ser rejeitada. Por quê? Das pessoas pensarem: "Ah, ela tá voltando porque ela fracassou. Ah, ela tá voltando, o que ela tá querendo aqui agora, né?" Sim. Mas, assim, eu fiquei muito feliz de ter voltado, de estar de volta, mas eu fiquei com medo. E eu demorei um pouquinho para divulgar que eu tava aqui. Eu demorei acho que 6 meses. Nesse período começou a voltar as festas lá em São Paulo. Só que aqui tava muito forte ainda a pandemia. Covid. O Covid. E eu fiquei indo para lá. No começo foi tudo uma delícia, só que depois se tornou cansativo, porque eu levava o meu filho, né? Ele era muito pequenininho. Quantos anos seu filho tem hoje? Hoje ele tem 5. Na época ele tinha 1. Então ele era muito pequenininho, eu levava ele, né, comigo. Eu ia com 40 vestidos para lá, voltava, ajustava, voltava com os 40 vestidos e era assim. E aí chegou uma hora que foi diminuindo, né? Fui entregando. E eu resolvi que eu não queria mais ir para lá, porque era cansativo para mim e para ele, né? Porque eu ia na casa delas, então era complicado. São Paulo é muito distante um lugar do outro, a gente ficava mais na rua do que nas casas. Sim. Eu resolvi divulgar, e eu divulguei em um grupo do Facebook, eu não me lembro qual. E assim, eu fui muito bem recebida. Muito, muito bem recebida. Eu lembro que na época meu WhatsApp, assim, chovia de gente querendo fazer orçamento. Eu não tinha horário para fazer orçamento. Eu contratei uma pessoa para me ajudar, que ela está comigo até hoje. E assim começou. E assim, eu tinha muito medo dessa oportunidade acabar. Então, assim, como foi muito forte assim, a aceitação das pessoas de fazer os vestidos, tudo eu pegava. E aí eu fui pegando. A hora que eu vi, minha agenda já estava fechada também para o ano todo. E eu fui contratando pessoas para me ajudar. E foi tudo muito rápido também, porque com acho que 1 ano aqui em Cândido Mota, 6 meses depois que eu divulguei, eu já abri um espaço, uma casa só para o ateliê. Então foi tudo muito rápido também. E eu tive assim não é uma ideia, porque já existe para noivas, né? O fato de aluguel. É muito usado o primeiro aluguel para noivas, mas para madrinha é difícil. Então, aqui não tinha primeiro aluguel, aqui só tinha mão de obra. Aí eu quis trazer isso. Então, eu comecei fazendo o aluguel sob medida. Então, foi uma novidade, né? Facilitou para muita gente que não queria comprar os vestidos. E eu fui muito bem recebida. E assim, as pessoas começaram a gostar do meu trabalho.
Foi dando tudo muito certo. Eu fui tendo cada vez mais colaboradoras, né? E a hora que eu vi, eu tava com uma equipe bem legal, assim, e tudo fluindo bem. Renata, para a gente entender esse aluguel sob medida. Então a pessoa vai no seu ateliê, você faz um vestido de acordo com as medidas dela, como se fosse para ela, para ficar para sempre para ela. Sim, exatamente. Só que aí ela usa, te paga um aluguel, que é com certeza muito mais barato do que comprar de fato o vestido, e ela não precisa ficar com o vestido. Não. A gente está acostumado com, você vai nas lojas de aluguel de traje de festa, mas tem lá os tamanhos padrão, né? PMG e tal. Você faz sob medida para a pessoa, é como se fosse para ela, mas ela não precisa ficar com ele. É isso? Isso. Elas fazem, eu faço sob medida, com o biotipo, né? A gente se programa muito para fazer para o biotipo do corpo delas. A gente se preocupa muito em estar harmonioso, né? Cores, eu tenho tabela de cores, assim, é uma tabela gigante de cores, porque hoje as noivas escolhem as cores, né? Então eu tenho uma tabela muito grande de cores de tecido. Os meus fornecedores são fornecedores fixos, né? Então eu já sei da qualidade dos materiais. Então cada cliente idealiza o seu vestido. Elas trazem para mim, porque eu sou modelista, eu não sou estilista. Então eu não crio os vestidos. Eu crio em cima da ideia da cliente. Entendi. Elas idealizam, passam para mim e eu passo para elas se é legal ou não pro biotipo dela, pro corpo Ajusta dela. a ideia para a realidade. Isso, é isso. Isso. E faço as provas que são necessárias, né? Eu sou muito aberta a... Porque assim, quando a gente idealiza uma coisa, principalmente as mulheres, a gente acha que, né, a gente vê numa foto, a gente, nossa, vai ficar lindo, só que a realidade às vezes é diferente, né? Então eu sou muito aberta a essa mudança. Então eu acho que muitas vezes as clientes, elas vão com uma ideia, acham que aquele, por exemplo, um sereia vai ficar bom no corpo dela, a gente faz, eu explico toda a situação, a gente mesmo assim, ela quer, a gente faz, depois ela não gosta. E eu não sei se são defeitos. E aí a culpa é da Renata. Exatamente. Não sei se são direção, defeito é tudo meu. igual, viu? Tudo que sai ruim, a culpa é de quem fez, não importa que foi você que escolheu. Não sei se é um defeito meu ou uma qualidade, não sei. Muitas pessoas falam que é um defeito. Mas eu vou e refaço. Por quê? Porque eu quero ver a cliente feliz. Sim. Meu marido me fala muito assim, você prefere elogios do que retorno financeiro, né? Eu falo que não é isso. Eu acho que não adianta elas... me pagarem por aquilo e estando insatisfeitas. Sim. Quem não gosta paga uma vez só, né? Acho que isso resume bem, né? Retorno financeiro só lhe vem uma vez. Sim. Quando você agrada ao cliente, ele se torna de fato um cliente, né? E eu sou muito verdadeira, sabe? Eu sou muito verdadeira. Eu acho que se não tá bom, tem cliente até que fala pra mim, Renata, não precisa mudar, e eu sou teimosa. Eu mudo. Então, assim, o sob medida, não é que nem você alugar um vestido pronto. Você chega numa loja, você vai alugar um vestido pronto. Você provou aquele vestido deu um ajuste. O sob medida não, a gente vai fazer do zero. Eu vou comprar o tecido, eu vou modelar o vestido, eu vou tirar as medidas, modelar, cortar, costurar, fazer as provas, fazer o ajuste. Ver de fato o que ela quer, o que ela gostou, o que ela não gostou. Se ela não gostou, eu vou consertar o que ela não gostou. Então é diferente. Sim. E isso eu acho que vai muito da compreensão de cada cliente. Porque não é que nem eu falei, você chegar numa loja, você pegou um vestido pronto, é só ajustar, lavar, passar e te entregar. E tá pronto, né? E tá pronto. Vai muito além disso.
Nós vamos falar disso mais, mas antes eu queria te perguntar uma coisa. Eu acompanhei um pouco dessa transição, apesar de ter participado pouco de momentos como esse. Mas antigamente a gente ia num casamento e cada madrinha ia com uma cor de roupa. Sim. Então era um arco-íris no altar. Tinha madrinha de amarelo, de roxo, de vermelho, de verde, enfim. E aí em algum momento dessa evolução dos eventos, né, dos casamentos, a noiva escolhe a cor que as madrinhas usam ou uma variação de cores, mas que partem do mesmo tom. Sim. Né? Você, há 9 anos trabalhando nisso, como que você enxerga? Você acha que é mais legal quando era cada um de uma cor ou você acha que é melhor todo mundo organizado? Eu fico num meio termo, porque quando a noiva deixa a liberdade das cores para as madrinhas, é bom para as madrinhas, né? Por quê? Porque elas podem já ter um vestido, então elas já têm, não precisa gastar com isso, né? Ela tem a liberdade de usar o que ela gosta, porque tem cor que não combina para todos os tipos de pele. Então, se ela não tem, ela vai comprar uma cor que ela gosta, que mais agrada a ela. Só que, olhando o lado da noiva, fica tudo harmonioso, fica tudo bonito. Tipo assim, as madrinhas casando. Sim. A decoração, né? Fica tudo harmonioso. Então, ao mesmo tempo que eu fico Fica dividida. Fico dividida. Se você pensar, vamos imaginar, né? A noiva tá lá de branco, é para ela ser atenção. Sim. Aí vai uma madrinha com amarelo canário, né? Sim. A noiva vai perder a atenção, né? Sim. Então, acho que é esse sentido de dar essa uniformidade, sim. né? Para que o destaque seja para o casal, né? Que é os anfitriões desse momento, né? Tem noivas que não se importam, né? Que estão super abertas a modelos, a estilo. Tem noivas que já não querem nem pedraria, só o básico mesmo. Então, assim, a gente respeita o padrão, né, de cada casamento. Sim. Mas eu acho legal, sim, as cores, a escolha das cores. Porque eu acho que dificulta um pouco quando a noiva pede uma cor só. Uma só. Tem noivas que pedem tons, é mais fácil. O mais claro, né, dá para peles mais escuras. O mais escuro dá para peles mais claras. Então fica aquela, né, fica tranquilo para as madrinhas. Agora, Sim. quando a noiva escolhe apenas um tom, complica aí tudo. Fica difícil. Renata, uma pergunta. Todo mundo que vem aqui tem a pergunta polêmica, né? Então, Sim. agora chegou a sua vez. Você já teve uma situação que colocou em risco o seu trabalho Sim. e o seu nome enquanto profissional? Sim. Quer falar disso? Sim, com certeza. Bora falar então, conta pra gente. Como eu passei por algumas dificuldades na pandemia, né? Eu escuto muito falar, a pandemia já passou, você ainda tá nessa desculpa. Não é uma desculpa, porque foi um buraco mesmo pra mim. Por muito amor eu continuei, porque era hora de parar ali. Eu tive que fazer muita devolução de contrato, não por erro meu, mas porque às vezes a festa era cancelada, né? E então a gente entrava num acordo e eu tinha que devolver alguma coisa, né? Mesmo sendo contratos. Eu sempre, com o aluguel, o meu lucro é muito menor. E eu tenho que pegar muita encomenda para poder chegar ao meu, né, ao valor exato do que eu preciso, né? Sim, sim. Porque eu tenho... De receita e despesa, né? Isso, eu tenho colaboradoras, né? Tenho as despesas do ateliê e tudo mais, os materiais que não são baratos. E devido a isso eu sempre peguei muita encomenda. E chegou uma época que eu sempre trabalhei de domingo a domingo, domingo a domingo, domingo a domingo, sem parar, nunca pensei
no meu marido, no meu filho, sempre trabalhando de domingo a domingo, só pensando em me erguer, né, me reerguer. E assim foi dando certo. Só que o problema é que, como eu falei pra você, a costura sob medida não é que nem você pegar um vestido pronto e só ajustar, lavar e passar. Você tem que fazer. E se der algum problema, alguma questão que a cliente não tá satisfeita, eu não sou aquele tipo de pessoa, você escolheu, o problema é seu. Eu sou aquela pessoa que eu quero resolver. E eu vou resolver. Nem que eu tenha que virar à noite resolvendo. E eu vou resolver. Só que isso, uma hora, se tornou cansativo pra mim. Eu já não tava mais aguentando. Eu entrei em um estado de burnout mesmo. Eu me vi muito cansada. E eu já tava ficando dopada de remédio, porque eu tomava remédio pra acalmar a minha ansiedade. Só que eu precisava trabalhar. E chegou uma hora que eu vi que, assim, eu tava com a minha agenda lotada. Eu fechei a agenda 4 meses antes de acontecer. É um fato comigo, eu fechei minha agenda 4 meses antes. E mesmo assim eu me vi cansada, porque quando você tá num ritmo, eu costumo fazer um vestido por dia. Só que cansada, eu já estava fazendo um vestido a cada 4 dias. Então foi diminuindo o meu ritmo. Sim. E eu tenho, assim, colaboradoras maravilhosas que não me deixaram em momento nenhum. Só que eu fiquei muito cansada. E chegou uma hora que eu não consegui. E eu deixei de entregar 3 vestidos. E esses 3 vestidos, eu tava tão assim, cansada e exausta, que na hora eu nem pensava no que estava acontecendo. Eu nem pensava no que de fato estava acontecendo ali. Eu só via aquela muvuca, aquela situação. Uma delas até pegou vestido comigo, né? Os que eu já tinha pronto, as outras não aceitaram. Só que assim, em nenhum momento eu fui atacada por elas. Nesse mesmo dia eu fui para casa, eu descansei, era final de ano já. Eu iria abrir minha agenda para dezembro, para Natal e Ano Novo. Isso era por volta do dia 4 de dezembro, eu acho. Só que eu não consegui, eu já estava tão cansada que eu já não estava raciocinando mais. Então eu fui para casa depois de tudo ter acontecido. Eu dormi, no outro dia eu acordei que foi cair minha ficha de toda a situação. Eu voltei pro ateliê, eu fui pro ateliê. Eu sentei lá, era por volta do meio-dia. Eu chorei tudo que tinha para chorar. Liguei pro meu pai, porque meu pai é meu sócio no ateliê, né? Liguei pro meu pai, é meu sócio e assim, é o meu tudo, é meu companheiro, enfim, é o meu chão, sabe? É o que me sustenta, assim, emocionalmente. Liguei pra ele e falei, pai, vem aqui que eu preciso conversar com o senhor. E ele não tava lá na hora que aconteceu. Estava uma das minhas colaboradoras, ela, muito prestativa, ela chamou pessoas para ajudar ela, porque ela viu que eu não tinha condições de terminar, né, de fato, esses vestidos. E enfim, foi toda aquela confusão que eu não conseguia raciocinar na hora, eu fiquei paralisada. No outro dia eu chamei ele e falei, pai, acabou, eu não quero mais, acabou aqui, todo mundo vai ficar sabendo do que aconteceu, acabou. Eu falei, pai, acabou. Ele falou, não, acabou. Eu falei, filha, você luta, você trabalha de domingo a domingo, você é esforçada, Ele falou, não, acabou. Não importa o que falam de você, importa o que você importa o que eu acho de você. Não acabou. A gente vai lutar juntos contra isso. Você acha que você errou? Eu falo, sim, com certeza. Eu errei. Então você vai atrás do seu erro, a gente vai corrigir o seu erro. Não tem como voltar atrás, mas a gente vai corrigir.
Eu acho que Deus é tão maravilhoso que uma delas esqueceu o celular lá e foi lá. Aí meu pai foi embora e eu fiquei lá o dia todo assim. Eu falei, hoje eu vou ficar aqui pra chorar. Ela foi lá e uma delas, e a gente conversou muito assim. A gente conversou acho que por umas 4 horas. E foi muito maravilhoso, porque ela me perdoou assim de uma forma tão generosa, sabe? Porque eu não sei se eu perdoaria, assim, naquele momento. E ela me perdoou de uma forma tão generosa, ela foi tão, tão amorosa comigo, que ela me acalmava. Eu chorava e ela me acalmava. E isso com ela e com as outras 3 envolvidas. As outras 3 pessoas envolvidas. Então, assim, a todo momento eu fiquei nisso, eu não abri agenda, eu parei, eu tirei 2 meses de férias. Nesses 2 meses eu tinha alguma coisa pra fazer, eu cumpri esses vestidos que eu tinha pra fazer, eu ia pra ateliê só pra fazer eles, mas eu não abri agenda. E eu, assim, foquei muito em mim. Eu fiquei muito com meu filho, uma coisa que eu já não fazia mais. Eu fiquei muito com ele. Eu estudei muito, assim, eu fiz cursos que tava parado lá, que há meses que era para ter feito, eu não fiz. Eu estudei muito. E elas me perdoaram, elas entenderam a situação, né? Elas entenderam, elas viram tudo que tinha acontecido. E só que emocionalmente eu fiz terapia, tive que fazer muita terapia. Emocionalmente eu fiquei muito assim, eu continuo ou não. Só que o meu pai, você vai continuar porque você não fez por mal, você não fez por maldade, porque o tempo todo você estava aqui lutando e trabalhando. Porque eu chegava no ateliê 5 horas da manhã e ia embora 2 horas. Então, assim, eu ia pra casa só pra tomar um banho, dar uma descansadinha e voltava. E as meninas junto comigo, sabe? Lutando comigo, as meninas que me ajudavam. Então, assim, não foi culpa nossa, eu falo. Foi falta de organização. Falta de entender que não é assim que funciona, não é abraçando o mundo que você consegue as coisas. E foi bom, eu parei 2 meses, eu não podia ter parado, mas eu parei, mas foi muito bom. Então foi a virada de chave, eu acho, na minha profissão, porque eu entendi muita coisa e eu comecei o ano diferente. Eu abri a agenda de forma diferente, eu abri a agenda de uma maneira que eu consiga com espaço para qualquer imprevisto. Então, qualquer coisa que aconteça, eu tenho um espaço para aquilo. E uma forma de liderar diferente, uma forma de pensar diferente. Então, eu acho que foi muito bom. Eu acho que nada é por acaso. Que tinha que acontecer isso, para eu frear um pouquinho. Você, então, olhando para essa câmera aqui agora, eu acho que é o momento. Né? A gente passa por algumas coisas na vida e quem está assistindo com certeza deve ter passado por algum momento difícil também. Muitas vezes não nos é dada a chance de falar o nosso lado da história. Sim. Né? E é muito oportuno você estar aqui para falar disso, porque às vezes você escuta alguém dizer, olha, não faz vestido com a Renata porque ela não entrega. Mas você passou 9 anos entregando. Né? E quando você teve um problema, e é claro, você disse aqui, reconhece Sim. que errou, reconhece o transtorno que você, por ter causado nessas 3 pessoas em específico, né? Mas eu queria que você aproveitasse esse momento para falar isso com as pessoas que estão assistindo. Deixar isso claro que foi um erro, que você aprendeu com esse erro e que isso te fez mudar a sua rotina para que você possa continuar fazendo o seu trabalho e com a excelência que você sempre procurou, sim. né? Eu acho que foi um erro, sim. Eu quis abraçar, como que se diz, o mundo, né? Eu achava que eu dava conta de tudo, porque eu pensava assim, mesmo que atrase alguma coisa, eu tenho a noite para trabalhar. E eu dou conta, eu faço em tantas horas. E não é assim que funciona. O nosso ritmo vai diminuindo,
né? Vai caindo. E, assim, eu me culpo muito por tudo que aconteceu. Eu sou uma pessoa que eu vou muito atrás de corrigir os meus erros, isso as pessoas envolvidas sabem, né? Só que o que mais me machuca é o que você falou. Saber de pessoas na qual eu já entreguei vestidos maravilhosos no prazo combinado para familiares, falar não faz com a Renata porque ela não entrega. Então, assim, eu gostaria que essas pessoas que falam passassem uma semana comigo lá para saber como que funciona cada coisa, cada detalhe, sabe? Porque lá é tudo feito com muito amor, com muito carinho. Como eu falei para você, eu prefiro atrasar uma encomenda, não deixar de entregar, mas eu prefiro atrasar de entregar uma encomenda e fazer bem feito a encomenda anterior do que fazer de qualquer jeito só para entregar no prazo combinado. Para a gente só explicar, Renata, porque senão você fala rápido, as pessoas entendem bem. Quando você fala atrasar, é dentro de um espaço que hoje você se programa, uma margem de tempo que você tem. Então, se a festa é dia 30, você entregar o vestido dia 10, às vezes você vai precisar entregar dia 15, mas ainda faltam 15 dias para a festa. Então é esse atraso que nós estamos falando, né? Isso. Porque as clientes, elas querem estar com o vestido 10 dias antes do evento, por exemplo. Sim. E eu entendo, porque é ansioso, né? É uma coisa ansiosa. A gente é mulher, a gente quer saber como que tá. Ainda mais que é um traje confeccionado. Só que pode haver imprevistos de mudança. E nem sempre dá certo de estar entregando naquela data. Então, quando eu falo atraso, é isso que você falou. Atraso não quer dizer que eu não entreguei ou entreguei depois da festa. Atraso é, por exemplo, eu fiquei de entregar dia 10, eu entreguei dia 13. É isso. A tempo da pessoa provar, ver, tudo certinho. Isso, mas eu não deixo de fazer as provas necessárias. Eu faço tudo o que for necessário para a cliente ficar satisfeita, para ela sair satisfeita. Que bom. Então, esse assunto está finalmente esclarecido, né? Renata, me fala uma coisa. Você se lembra de algum caso em específico, de alguém em especial que você fez um vestido para uma noiva, para uma madrinha, para uma debutante e que te marcou? Ai, foram tantas que me marcaram. Mas eu acho que uma em especial, assim, todas são especiais, mas uma em especial que foi esse ano. Eu acho que foi eu falo que ela trouxe para mim a vontade a sementinha do amor na costura, porque eu tava, por mais que eu queria continuar, eu tava com aquele sentimento dolorido, né? Uma noiva que eu fiz recentemente. Ela é uma pessoa, assim, de luz, muito abençoada. E ela trouxe tanta luz, assim, pra mim, pro ateliê. É inexplicável. É inexplicável. Eu sou muito grata a ela. E quando eu tava provando, ela fazendo a última prova dela, faltava, acho que 15 dias pro casamento dela. A gente tava fazendo acho que a penúltima prova do vestido dela. Ela falou pra mim, isso se chama dupla honra. Aquilo pra mim era pra ela, serviu pra ela, mas ela não tem noção do quanto que serviu pra mim. Porque eu tava honrando, né, o que eu mais amo fazer. E eu me dei uma nova oportunidade. E nesse tempo que eu fiquei parada, eu estudei muito. E eu estudei muito porque quando a gente está confeccionando naquela correria, a gente não tem tempo de estudar, de ver o que está acontecendo, de ver a moda, né, porque a moda muda todos os dias. Então eu tive esse tempo para fazer isso. E quando ela falou de dupla honra, eu vi que tudo que eu fiz, tudo que eu passei, tudo que aconteceu valeu a pena. Porque aconteceu porque eu precisava dar uma freada, eu precisava parar de trabalhar tanto.
Então ela é uma pessoa que me marcou muito. Imagino que deva ser muito gratificante, né? Uma satisfação pessoal. Você vê pessoas vestindo algo que você fez em um momento muito especial, né? Sim. Que não são roupas simples que são para o dia a dia. Não. Elas te procuram para um momento Sim. especial, seja para o próprio casamento, para a própria formatura, seja para ser madrinha de alguém que vai se casar, né? Então você sempre faz parte não só do sonho de quem você veste, mas também de quem está fazendo aquele evento, né? Sim. Vamos fazer agora pergunta e resposta rápida, tá? Um defeito. Teimosa, eu sou muito teimosa. Todo mundo que vem nesse podcast é teimoso. Mas eu sou. A nossa convidada de semana passada também era teimosa, viu, ô direção? O que eu faço com esse povo teimoso? Eu não sou, então eu não posso falar que esse é meu defeito. Porque se tem uma coisa que eu não faço é teimar, viu? Eu sou teimosa. Quando acontece uma coisa assim, eu não teimo, não é verdade? Ninguém concordou, não sei por quê. Uma qualidade? Eu acho que eu sou muito respeitosa. Eu respeito muito a opinião das pessoas. Um sonho realizado? Dar orgulho para os meus pais. Que os meus pais me vejam grande, profissionalmente. A família para você é o quê? É tudo. É meu bem maior. Se você pudesse escolher um lugar para estar agora, onde você estaria? Se eu pudesse escolher um lugar para estar agora, ai, fiquei até emocionada. Eu estaria com a minha avó e com o meu avô. Na casa deles. Te faz falta? Muito. É muito interessante, né? A gente está vendo aqui, e é isso quando eu falo que esse é o objetivo do podcast, é transmitir os valores, transmitir as histórias de vida. E a família tem sido muito importante aqui. Todo mundo que senta aí, quando fala da família, se emociona. Mas a família é a base, né? Depois de Deus, é a família quem segura Sim. a onda com a gente, né? Última pergunta e não menos importante. Já teve uma vez que você viu uma cantora, uma atriz, alguma famosa que você, nossa, queria tanto fazer um vestido para essa mulher? Agora nós vamos descobrir, hein? Olha, eu não falo assim uma famosa, mas eu já quis muito assim, que eu já tive a oportunidade de fazer, só que eu rejeitei essa oportunidade. Então, eu rejeitei nessa época que eu tive aqueles problemas de perder minha prima, engravidar. Então, eu rejeitei essa oportunidade. Mas eu acho que o meu sonho maior não é nem vestir uma famosa. Mas o meu maior sonho é ter o meu ateliê muito estabilizado, muito ver gente assim que eu conheço de fato, pessoas próximas a mim vestindo meus vestidos. Eu acho que é isso, assim, falar que eu tenho o sonho de vestir uma famosa, assim, nunca pensei nisso, já tive a oportunidade. A gente quer saber quem? Os meus telespectadores, posso falar telespectadores? Não é tele, não tá na televisão, tá na internet. Como que eu falo? É telespectadores mesmo, vai ser isso. O quê? É só espectadores? Sem o tele? Eu já tive Então tá oportunidade assim. É claro que eu iria ter que enfrentar várias questões, vários processos, mas eu eu tive contatos com pessoas que trabalhavam com Larissa Manoela, que eu até vesti essa pessoa, e Larissa Manoela, Sabrina Sato, a doutora Delaine, né? Não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, mas
Já tive contato de pessoas que eu até tive uma proposta de sociedade para fazer roupas infantis pra gente estar divulgando com trabalhos em filhos de famosos mesmo. Sim. Isso tudo lá em São Paulo. Entendi. Renata, a gente está caminhando para o fim e eu queria te fazer uma pergunta que muita gente, quando está numa cidade pequena como nós estamos, muita gente quer ir embora, que não enxerga aqui oportunidade. O que te faz ficar aqui, mesmo muitas vezes eu tenho certeza que você deve ouvir isso, o que você está fazendo aqui? Vai para uma cidade grande. O que faz a Renata continuar com o seu ateliê em Cândido Mota? Meus pais. Vocês viram como ela é prática, né? Ela já tinha a resposta pronta. Sim, meus pais. Eu quero estar perto deles. Não sei como vai ser quando eu não tiver mais eles, mas é meus pais. Eu sei que eles não vão sair daqui. Então eu prefiro. Já que eles não saem, você fica. Já que eles não saem, eu fico. Quem quiser te procurar, quem quiser saber mais, quem quiser fazer um vestido com você, o que tem que fazer? Eu tenho meu Instagram, né? E eu atendo somente com horário marcado, porque eu gosto de fazer um atendimento personalizado, exclusivo. Como eu mesma que costuro os vestidos, eu atendo geralmente aos sábados, porque é um dia que eu tiro para isso, só para fazer atendimentos. Entra em contato comigo pelo WhatsApp, que a gente agenda o horário. O pessoal da produção vai pôr na tela aí o Instagram, o WhatsApp seu, já tá tudo aí pro pessoal ver, para ficar mais fácil. Bom, eu quero te agradecer muito por ter nos presenteado com esses minutos de conversa. Tenho certeza que muita gente que não conhecia o seu trabalho vai passar a procurar, vai passar a conhecer. E que bom que você está tendo a oportunidade de corrigir a rota, né? Sim. Apesar de ter sido um problema muito pontual, a gente teve a oportunidade de conversar antes de iniciar o programa, é algo que te marcou, mas que também cooperou para o seu bem, né? Isso foi uma coisa ruim, mas que cooperou para o seu bem. E é assim, falando, e aí eu sou suspeito em falar, né? Mas o seu trabalho é perfeito. A gente vê isso na sua produção, na sua dedicação, no quanto você se envolve nisso, né? Não é só vou lá e vou costurar, mas você se envolve naquele momento daquela pessoa. É como se você fosse viver aquilo, né? E acho que isso faz toda a diferença na hora de você criar essas peças, de transformar o sonho dessas pessoas em realidade. Então, queria te agradecer muito por estar aqui, te parabenizar por esse trabalho, desejar muito sucesso, que vocês que estão assistindo possam conhecer o trabalho da Renata, e quem já conhece, quem ouviu esse boato, quem ouviu isso, quem ouviu aquilo, entenda, tá tudo ok, tá bom? Pode ir lá, pode fazer seu vestido, fica sossegado que vai dar tudo certo. São 9 anos de trabalho e a gente precisa ter esse respeito, que todo mundo tem um momento que pode errar, mas o mais importante é corrigir a rota, e isso você fez e está fazendo muito bem, né, Renata? Sim. Então, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Foi muito bom, foi tudo muito bom conversar, poder falar um pouco da minha versão, né, da história. E muito obrigada. Obrigada por tudo. Bom, e aí a gente termina dizendo assim: o apóstolo Paulo fala que, esquecendo o que ficou para trás, Deus faz novas todas as coisas. E todos nós temos algo que ficou para trás. Só que muita gente vive presa ao passado e por isso não consegue seguir em frente, não consegue ser feliz, não consegue ser realizado. Então, a dica de hoje, para você que está assistindo, é: esqueça o que ficou para trás. O passado é história, o presente é um presente, né? E o futuro, com Deus, sem dúvida, é de muito sucesso. Deixe seu passado, supere os seus medos, supere seus traumas e olhe para frente, porque, sem dúvida, se você esqueceu o que ficou para trás, Deus vai fazer novas todas as coisas na sua vida. Um abraço, fiquem com Deus. Obrigado, Heisenburger, nosso grande parceiro. Obrigado, Cavacini Móveis e Eletro. E a gente se encontra semana que vem em mais um Pod Buzo. Agradecer também toda a minha equipe maravilhosa que sempre está comigo.
e a gente se encontra por aí. Um abraço.